Fábio, por favor, inicia a reunião. Não, eu gosto sempre, de antes da gente entrar no tema em questão, né? Deixa eu só fazer um lembretinho que às vezes as pessoas não sabem, até porque a sala tem uma certa reverberação. Como eu não sou um menininho de 21 anos, eu tenho uma certa perda auditiva. Se você falar muito baixo, eu não vou entender o que você fala. Sim, legal. Não, eu acho que antes da gente entrar na discussão do tema, eu gosto de uma pequena biografia, né? A história do Fritz, né? Rapidamente, né? Quem é o Fritz? Enfim, né? O Fritz nasceu em Araras. Né? Não, o Fritz não nasceu em Araras. Você quer mais ou menos um resuminho? Um resumo, Fritz. Desde criança? Coisa breve, rápida. Vamos ver se eu lembro. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro. Meus pais moravam em Barra Mansa, meu pai trabalhava na Nestlé. Barra Mansa era uma cidadezinha minúscula na época, não tinha condição de assistência médica adequada. Minha mãe foi para o Rio, que é perto, né, de Barra Mansa, para que eu nascesse no Hospital Alemão, no Rio. Então, eu nasci no Rio por acaso. Quando eu estava de 4 para 5 anos de idade, eles vieram para Araras, para o meu pai trabalhar na Nestlé aqui de Araras. Então, o meu primeiro aniversário em Araras, eu fiz 5 anos aqui. Já lá se vão 69 anos. Eu tenho de Araras do que nenhum de vocês que nasceu tem. A gente chegou aqui, morei na Rua Nunes Machado, na esquina com a Rua da Liberdade. Nenhuma rua de Araras era pavimentada. Nenhuma rua de Araras tinha um calçamento assim, uma calçada transitável, era tudo terra ou então na base de tijolo, e esgoto correndo a céu aberto na sarjeta, uma poeira desgraçada na época do calor. E era curioso porque a gente deixava a água da sarjeta escorrer, fazia-se uma represinha de terra, depois pegava um cabo de vassoura, pregava na ponta do cabo de vassoura uma lata de cera vazia e com aquela lata a gente jogava água empoçada no meio da rua para amainar a poeira, para as donas de casa, né, ou a mãe da gente no caso, ter menos poeira para tirar dos móveis, porque era um poeirão danado. Quando chovia, era um barro que você não conseguia atravessar a rua sem atolar até quase no joelho. Araras ia da Rua Santa Cruz, parte da Rua Santa Cruz até a Rua 13 de Maio, e de mais ou menos onde hoje é o INSA até onde hoje é o hospital. Isso aí era Araras. A gente cursou Aliás, antes de falar do curso primário, na Rua Nunes Machado, perto de onde hoje é a prefeitura, tinha uma escolinha que chamava Escola de Santa Terezinha, que era uma espécie de prezinho. E quem dava aula nessa escolinha era a famosa Dona Lizoca. Deve ter uma escola em Araras, em algum lugar, que tem o nome da Dona Lizoca. Ela tinha um marido que era cego, se não me engano ele se chamava Walter, e ela dava aula para as crianças na sala da casa dela. E curioso, em cima da mesa de onde ela dava aula, ela tinha uma pedra. Essa pedra tinha a seguinte finalidade: quando alguma criança queria ir no banheiro, você pegava a pedra e ia com a pedra no banheiro, que era uma fossa de madeira no meio do quintal, no meio do galinheiro, com um pé de goiaba do lado. A limpeza as crianças faziam com a folha da goiaba. E a pedra, quando a pedra não estava em cima da mesa, é porque tinha criança lá no banheiro, então tinha que esperar a vez até a pedra voltar. As curiosidades. Depois a gente fez, na época, o curso primário no Grupo Escolar Coronel Justiniano Whittaker de Oliveira. A minha professora do primeiro ano foi a professora Enide Kammer, a do segundo ano foi a professora Dalgisa Balestro
Franzini, que tem escola com o nome dela aqui em Araras. No terceiro ano foi a professora Henriqueta Duval Alonso. No quarto ano nós começamos com o professor Vicente Padovani, que depois assumiu interinamente a diretoria da escola, porque ficou vaga temporariamente. Então, quem terminou de dar aula para a gente no quarto ano foi a professora Dalva Agostini Rieger, que está aí até hoje, casada com o Zumbi, não sei se você conhece, o Jorge Rieger. E naquela época tinha uma coisa interessante no quarto ano. No quintal, no pátio do Justiniano, tinha, naquele lugar onde tem a quadra de basquete hoje, já existia uma quadra feita de terra batida pelos alunos do Justiniano, sob o comando do professor Vicente Padovani. E os alunos do professor Padovani regularmente jogavam água com regador nesse chão de terra batida para manter aquilo durinho e planinho para poder jogar basquete. E ele introduzia a gente do quarto ano na prática do basquete naquela época. Eu aprendi a jogar basquete com o professor Vicente Padovani na quadra de terra batida do Justiniano. Você vê que coisa completamente diferente do que a gente vê hoje. Depois nós cursamos o ginasial no Cesário Coimbra, que na época se chamava Ginásio do Estado, não tinha o nome de Cesário Coimbra. Depois é que passou a se chamar Ginásio Estadual Dr. Cesário Coimbra, em homenagem ao Dr. Cesário, que era quem tinha conseguido a vinda da escola para Araras. Posteriormente foi mudando de nome para Escola Normal e Ginásio Estadual Dr. Cesário Coimbra. Depois passou a se chamar Colégio Estadual e depois Instituto de Educação Cesário Coimbra. Funcionava onde hoje funciona o Zurita Júnior, lá na Praça Barão. Depois é que foi construído o prédio onde hoje funciona o Cesário Coimbra, e diga-se de passagem, o prédio começou a ser construído pelo governador do estado na época. O prefeito era o Dr. Hermínio Meto. O Estado interrompeu a construção da obra quase no início ainda, por falta de recursos. O doutor Hermínio Meto, prefeito, com recursos próprios, particulares dele, construiu o prédio do Cesário Coimbra inteirinho para o Estado de São Paulo. Isso também é coisa que hoje em dia não se vê mais. Mas naquela época da coligação, as famosas coligações, Francisco Graziano, Hermínio Meto, Alberto Feres, foi quando Araras começou a mudar de cara. Aqui era um buraco, sem perspectiva nenhuma, e Araras deu um salto de qualidade com essas três administrações e passou a ter, inclusive, o título, na época, de cidade de maior progresso do Brasil, município modelo agrário do estado de São Paulo, que equivalia na época, e hoje acho que também, se era de São Paulo, era do Brasil. Que mais? Eu terminei, então, o Cesário Coimbra, inclusive, o colegial. Não terminei o colegial, porque, ao mesmo tempo que eu fazia o colegial de manhã, o curso científico no Cesário Coimbra, eu cursava a Escola Técnica de Comércio à noite, que funcionava onde hoje é o edifício Pedra Verde. Ali era a Escola Técnica de Comércio de Araras, do professor Vicente Padovani e do senhor Jarbas Leme de Godoy. Como eu repeti o primeiro colegial, quando eu estava fazendo o terceiro técnico em contabilidade, eu estava no segundo colegial. Com o diploma do técnico, eu não precisava de diploma de segundo grau do colegial para fazer uma faculdade, então eu parei por ali. Eu me formei na Escola Técnica de Comércio, então, ganhando o prêmio Albino Homer, do Rotary Clube de Araras, como melhor aluno do curso, e fui o orador da minha turma. O paraninfo foi o doutor Hermínio Meto. Depois disso, vejamos o que aconteceu. Depois disso, eu passei a fazer, eu terminei em 57, em 58 eu fiz o tiro de guerra. Então, nesse ano de 58, eu dei uma parada. Eu fazia o tiro de guerra
E, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar na Tribuna do Povo como secretária da redação por indicação do professor Paulo Gomes Barbosa. Terminando o ano de 58, eu entrei na Nestlé, trabalhei 4 anos e meio na Nestlé, até junho de 63. Nesse mesmo tempo, enquanto eu trabalhava na Nestlé, de dia, eu fazia o curso de Ciências Econômicas na PUC, em Campinas, para onde eu viajava quase toda a noite. Enquanto eu estava na Nestlé, já não mais como secretário da redação da Tribuna, eu continuava participando da Tribuna, fazendo redação, fazendo edição de esportes, escrevendo a respeito disso. Depois eu passei no concurso do Banco do Brasil, aproveitei uma época em que meu pai e minha mãe foram viajar, passar férias na Europa, ficaram 3 meses lá. Eu estudei, entrei no concurso do Banco do Brasil, a revelia do meu pai, que me queria na Nestlé. O banco aqui está... Aqui bate a minha perna aqui. Bate aqui, ó. Acho que eu bati a perna na alavanca aqui. Onde é que eu estou? Nessa altura, eu estou no Banco do Brasil, onde eu fiquei 26 anos e meio. Antes de entrar no Banco do Brasil, enquanto eu trabalhava na Nestlé ainda, durante um curto tempo eu dei aula no antigo e não existente mais hoje Colégio Comercial Conde Silvio Álvares Penteado. Eu dei aula de legislação aplicada e de contabilidade pública. Depois, já no Banco do Brasil, não fazia mais nada disso, mas continuava extraoficialmente colaborando na Tribuna do Povo. Teve uma época em que eu fui redator-chefe do Semanário de Araras. Nós tivemos aqui na Rádio Clube Ararense um diretor artístico que depois foi para a Globo de São Paulo, Olavo Marques. Quando ele foi para São Paulo, ele tinha fundado aqui um jornal, o Semanário de Araras. Ele me deixou como redator-chefe do jornal dele por um tempinho, enquanto o jornal ainda existiu aqui. Também, ainda na imprensa, eu fui colunista da revista Opinião em 1965, antes do Valentim Viola criar o jornal Opinião. Também fui colunista do jornal A Verdade, do Mazon, do Sérgio Luiz Mazon. E atualmente estou há 9 anos prestando colaboração como apresentador do programa Opinião do Meio-Dia, da Rede Opinião de TV. O que mais? Sou membro do Lions Clube de Araras desde 1966. Em resumo, voltando em imprensa, eu milito na imprensa ararense desde 1958, são 55 anos. E estou no Lions Clube de Araras desde 1966. No Lions eu exerci praticamente todos os cargos de diretoria, menos o de tesoureiro. E menos o de diretor animador também. Mas fui secretário, fui vice-presidente, fui vogal e fui presidente do Lions Clube de Araras na gestão, não me lembro se 70, 71 ou 71, 72. Também fui diretor-secretário da Associação Atlética Ararense durante 6 mandatos, ou seja, durante 12 anos consecutivos, e do 13º e no 14º eu fui presidente da Associação Atlética Ararense. Durante todo esse período também eu tive uma certa participação no início da hoje AEDA, Guarda Municipal de Araras. Eu fui diretor de Relações Públicas da primeira diretoria da Guarda Municipal de Araras. Também fui membro da Comissão de Elaboração do Estatuto e membro do Conselho Deliberativo na fundação do Clube da Saudade de Araras. Também fui sócio fundador da AABB de Araras e presidente do último Conselho Deliberativo dessa entidade. Assim, isso que eu me lembro mais ou menos e dentro da área mais pública, durante a gestão do prefeito Ivan Estevam Zurita, eu fui diretor-geral de esportes da Comissão Municipal de Esportes. Na época não havia o que hoje seria uma Secretaria Municipal de Esportes. O equivalente a isso seria a Comissão Municipal de Esportes,
que foi exercida a presidência pelo capitão, na época não era capitão, Odair Monteiro dos Santos, junto com o seu Léo Costa, Leônidas Costa, e o professor Dilson Câmer, e eu como diretor-geral de esportes. Na gestão do coronel Teodoro de Almeida Pupo, eu fui convidado por ele para presidir a Comissão Municipal de Esportes e presidir a Comissão de Esportes, então, durante todo o período da interventoria. O que mais? Também ainda eu fui vereador, eleito em 72, exerci o mandato em 73, 74, 75 e 76, sendo líder do prefeito nos 2 primeiros anos e tendo sido candidato a presidente da Câmara nos 2 últimos anos, mas sem ter sido eleito, por uma historinha que eu vou contar aqui ainda, entre outras coisas. Resumindo, se eu não esqueci alguma coisa, essa é o resumo da minha história em Araras. Tive oportunidades de sair daqui, seja através da Nestlé, seja através do Banco do Brasil, por oportunidades profissionais, e sempre as recusei, porque eu sempre fiz uma escolha. Embora eu não tenha nascido em Araras, eu sempre fiz uma escolha por Araras e preferi sempre ficar aqui, onde eu, afinal de contas, aqui são, embora não tenha nascido aqui, aqui são as minhas raízes, aqui eu me criei, aqui eu me formei como pessoa, aqui eu criei a minha família, meus amigos, e eu estou aqui até hoje. Alguma pergunta a mais? Então vou falar eu. É que eu não gosto de ficar só eu falando. Não, acho interessante, né? Ouvir, gosto muito de ouvir, né? E eu acho muito bonito também, né? Ver como que às vezes a vida privada ela se mistura com a vida pública e quanto que a gente doa da vida da gente, né? Em prol da. A gente vai ouvindo você, a gente percebe paixão, né? Paixão nas coisas que você narra. As coisas vão acontecendo naturalmente, espontaneamente, quando você vê, você está no rolo, você foi. Você já está imerso, né? É isso. É por aí. Tem uma coisa que eu acho muito interessante na sua fala, até antes de você ser vereador, e eu acho que é meio perceptível, quando eu converso com as pessoas mais velhas, que vivenciaram a fase antes e após as 3 coligações. Você usou algumas expressões até, eu gosto de anotar, mas é mania minha. Araras era um buraco. E cheio de brigas. Então, e cheio de poeira, né? E acho que a poeira não era só do asfalto, da ausência do asfalto, né? Aliás, do calçamento, que agora é problema também, que querem tirar na Avenida Washington Luiz. Mas vamos deixar isso para lá, por hora. Acho que a poeira não era só da ausência do calçamento, a poeira era das brigas políticas também. Sem dúvida. Você vivenciou isso na sua infância e na sua transição da infância para o início da juventude. Enfim, acho que você viu e conseguiu perceber, ter uma dimensão em maior ou menor escala do que era Araras antes e do que foi Araras após, acho que, salvo engano, Dr. Hermínio, Francisco Graziano e o... Francisco Graziano, Dr. Hermínio e por fim, Alberto Férez. De certa forma, a gente quase pode se dizer que a gente teve uma 4ª coligação. Isso é apenas uma maneira de olhar. A 4ª coligação não foi com todos os partidos, porque na época o PSP, que era o partido do Adhemar de Barros, inventou de lançar um candidato próprio, achando que eles iam ganhar a eleição tranquilo. E todos os outros partidos continuaram juntos e lançaram um candidato, um jovem inexperiente, que era funcionário da Câmara Municipal de Araras, o professor Milton Severino, que, contra todas as expectativas, pelo menos as expectativas do pessoal do PSP, o Milton Severino derrotou o Alcides Dizep, que era uma figura tradicional da política de Araras, que achou que ficava sentado na casa dele, curtindo a vida, sem precisar nem fazer campanha, porque como é que esse menininho aí vai ganhar de mim? Só que o menininho tinha apoio de todas as outras forças políticas de Araras, espelhadas em 3 coligações que fizeram um bem muito grande. E a população não era boba e percebeu, em vez de votar
uma pessoa, digamos assim, experiente, vivida e talvez na cabeça de alguns com algumas restrições, que sempre tem histórias a respeito também, votaram na novidade e o Milton Severino se transformou no prefeito, que eu até considero uma quarta coligação. Então, eu ia perguntar isso também, porque tantos nomes experientes em torno das 3 coligações, os que foram prefeitos, os que foram vereadores, os que militaram junto dentro desse grupo político, porque você teve 3 mandatos, a história de Araras teve 3 mandatos, sem você tinha eleição direta, mas só tinha um candidato. Um candidato único e um número X de vereadores. Uma chapa fechada. Uma chapa fechada. Cada partido tinha os seus, mas já pré-estabelecido para preencher a Câmara e sobrar alguns para serem suplentes. Então, isso aconteceu durante 12 anos, se eu não estiver enganado. Acho que foi mais ou menos isso. As 3 mandatos. E dentro desse grupão, que constituiu um processo de eleição direta, mas com um candidato só, será que não tinha ninguém para ser candidato a prefeito? Por que eles precisaram achar o Milton? Quem era o Milton Severino antes de ser prefeito? Boa pergunta. Tinha alguém que deveria ter sido o 4º prefeito da coligação ararense, mas não aceitou ser candidato com um partido dissidente. Ou todos formavam de novo uma coligação, ou ele não aceitava ser candidato numa disputa, que é o Lico Zurita, o Inácio Zurita Neto. Não sei se vocês sabem de quem eu estou falando. O Inácio Zurita Neto, o famoso Dr. Lico, era uma pessoa de grande preponderância dentro de Araras, irmão do Ivan Zurita, e que era dono da amidonaria Zurita. A amidonaria Zurita, depois da Nestlé, era o que havia em Araras de indústria, e ele era uma pessoa muito respeitada, considerado um ótimo administrador. Ele deveria ter sido o 4º prefeito da coligação, mas não quis partir para uma briga, para uma disputa. Ou todos me apoiam, ou eu não sou candidato. Aí, de último gole, sei lá como, porque eu era jovem demais na época, ou nem tão jovem, eu já trabalhava na Nestlé, mas não tinha aquela participação, aquela informação, aquele interesse todo. Não sei como é que chegaram no Milton Severino. Se foi um ato de desespero, não tem outro, pega esse, não sei como é que foi. Deu no que deu. E tem um detalhe ainda também, né? O próprio Ivan Zurita, que foi eleito prefeito depois do Milton, o Ivan Zurita foi eleito com apoio do Milton também e de todas as outras forças políticas. Porque, de novo, quando o Ivan Zurita foi candidato e foi eleito, embora ele também fosse originalmente do PSP, mas já não mais fazendo parte, ele concorreu contra o Francisco Nicola Casselli, que foi de novo o PSP teimando em ter um candidato próprio, sozinho, talvez pelo prestígio que o PSP e o Adhemar de Barros tinham em Araras, eles achavam que eram favas contadas de novo. Não vai acontecer outra vez. Vamos eleger o nosso candidato a prefeito. Caíram do cavalo outra vez, porque o Ivan foi eleito com o apoio de todos os outros partidos, menos o PSP. E depois, no correr do mandato do Ivan, também não sei por que razões, acabou havendo uma desavença entre o Milton e o Ivan, e essa desavença se estendeu para mais adiante, aí, durante um bom tempo dentro da política de Araras. Até acabou resultando, talvez, não sei se teria sido por denúncias, acusações, ou que do grupo do Ivan, que acabou derrubando o Milton, quando o Milton foi eleito de novo prefeito, depois do Ivan, porque foi Milton, Ivan, de novo o Milton, e o Milton não terminou o mandato porque foi afastado, né, pelo governo da Revolução e substituído por uma interventoria. Você acredita nisso?
que tenha havido denúncias e acusações ao Milton e que convenceram alguém lá em cima, olha, eu não acredito nem desacredito, viu? Eu não fui travesseiro, mas houve conversas a respeito, né? E o interventor, quando chegou aqui, com o Milton afastado, veio junto com outro coronel, Coronel Laerte de Moraes, que tinha como missão precípua fazer os levantamentos das acusações e das denúncias para montar um processo judicial contra o Milton para oficializar a cassação do mandato dele, digamos assim, porque o Milton não foi cassado, o Milton foi afastado. Interessante, porque na época os deputados, os prefeitos não eram afastados, eles eram cassados. O Milton não foi cassado, ele foi afastado. E todos esses processos levantados pelo Coronel Laerte de Moraes, sei lá se ele montou mal os processos ou se de fato não havia base para esses processos, a verdade é que o Milton foi absolvido em todas as acusações na justiça comum. Então ficou aquela coisa, mas então por que o Milton perdeu o segundo mandato dele como prefeito? Fica aí a pergunta. E para a população na época, hoje você olhando para trás, refletindo, trazendo, pensando, né, com a tua memória, como que a população percebeu, reagiu a essa questão da intervenção mesmo, no dia a dia, tanto de um lado quanto do outro, aqueles que eram partidários mais próximos do Milton, aqueles que eram partidários mais próximos na época era a Arena, mas eu vou pensar no seguinte, era Arena porque era Arena e MDB, porque na verdade eram grupos políticos que racharam, né, que se dividiram e aí ficaram travestidos de Arena e MDB. É uma coisa interessante, Arena e MDB. O MDB, de certa forma, era oposição, mas era uma oposição consentida pela Revolução, para dar um certo verniz de funcionamento democrático. E em termos de cidade do interior, no caso Araras, muitas vezes a pessoa não era, como até hoje não é muitas vezes, a pessoa não é desse partido ou daquele porque ele tem convicção ideológica, mas porque o grupo de amigos dele, as pessoas com as quais ele se identifica, fazem parte daquele grupo e o convidam a participar e ele passa a ser. Aqui no caso, a gente não tinha noção do que acontecia nas altas esferas. A censura na imprensa, na grande imprensa, era total. A gente não tinha a mínima ideia de que estava tendo uma contestação lá fora, ou que essa contestação era reprimida com violência, com tortura, com quase uma ameaça de guerra civil. A gente não sabia disso. A gente foi, depois que terminou a Revolução e que as informações passaram a ter livre curso, é que a gente foi descobrir o que é que acontecia naquela época. Então eu, por exemplo, fui candidato a prefeito, a vereador, pela Arena. Os meus amigos todos que participavam da política, o professor Jair Della Coleta, o Orlando Denardi, o Hélio Ferreira da Silva, que não era candidato, mas era filiado à Arena, e vários outros me convidaram a participar, dentro de uma mentalidade de o que passou daqui para trás, vamos esquecer. Essas brigas políticas do grupo do Milton com o grupo do Ivan, vamos esquecer. Vamos começar uma nova era na política de Araras, como já foi na época da coligação. Vamos tentar reeditar uma cidade de paz, em que as famílias tenham sossego e a cidade possa andar para frente. Foi com esse espírito que eu entrei na política e fui candidato a vereador. Você perguntou sobre como as pessoas receberam... Percepção local mesmo, né? É difícil dizer, até porque o grupo do Milton não tinha muita voz para falar alguma coisa nessa época. Eu lembro, por exemplo, de um episódio, no começo da interventoria, nós tínhamos como um dos vereadores do MDB na Câmara, o Bruno Moisés Batistella, que dá nome aqui a esse plenário, e o Bruno era uma pessoa assim mais, vamos dizer assim, mais agressiva, mais aguerrida, e ele na Câmara
andou tomando alguma atitude ou fazendo alguma declaração mais contundente contra o interventor, contra a Revolução. Ele foi devidamente, pelo que me consta, história que eu sei da época, ele foi devidamente chamado ao gabinete do interventor e devidamente enquadrado e não abriu mais a boca. Então, você não tem mais muito como saber. O que a gente pode dizer da interventoria é que o exercício da interventoria como administração pública em Araras foi bom para Araras. Ele foi um bom prefeito, um bom chefe do executivo para Araras. Ele procurou organizar a prefeitura administrativamente, ele criou o primeiro plano diretor de Araras, ele trouxe profissionais competentes, no caso o arquiteto Dr. Clóvis Leite Monteiro, que já tinha participado da montagem de planos diretores de algumas capitais do Brasil. O Clóvis veio aqui para Araras e elaborou o nosso plano diretor, que a gente não tinha. Era um homem super bem intencionado, que toda semana se dirigia a São Paulo em busca de benefícios para Araras, procurando as secretarias, procurando o governador. E um homem honestíssimo, e eu tenho uma pequena história para contar do exemplo de ética que ele era. Ele ia toda semana com o veículo e o motorista da prefeitura para São Paulo. A família dele morava em Campinas. A esposa, uma ocasião, disse para ele: "Ô, Teodoro, já que você vai para São Paulo, me leva até Campinas, você me deixa lá e na volta você passa e me pega." Sabe o que ele respondeu para ela? "Na minha companhia como interventor e com o veículo da prefeitura, jamais. Você pega o ônibus, vá para Campinas, visite seus parentes e volte de ônibus. No carro da prefeitura você não vai." Isso é uma postura, uma pequena história que demonstra uma postura, a dignidade do interventor, no caso. E eu não posso dizer nada de mal para ele. Ele me convidou para participar da administração dele na área de esportes e sempre me deu todo o apoio, sempre tive acesso a ele, não tenho nada a declarar contra ele. E, inclusive, ele deve ter gostado de Araras, porque ele até comprou um sítio aqui, ficou uma temporadinha aqui depois que terminou a intervenção. Mas também aquela velha... Política é um negócio terrível. Política tem intriga, tem disque-disque. O Coronel Pupo acabou intrigado com o grupo da Arena que ele tinha apoiado para ser eleito prefeito. Ele acabou se tornando uma espécie de inimigo do professor Jair Della Coleta. Se desgostou de ficar aqui em Araras e acabou indo embora daqui. Eu tenho até um outro episódio para contar. O Nelson Salomé, o Picão Denardi e eu tentamos fazer uma manobrinha para ver se a gente reaproximava o Coronel Pupo do Jair. O Jair já era prefeito. A gente disse para o Jair que o coronel estava convidando a gente para ir na casa dele, para tomar um café e bater papo. E dissemos para o Coronel Pupo que o Jair queria ir com a gente e tomar um café e bater papo com ele na casa dele. Fomos. O café foi servido. Eu, o Picão e o Nelson Salomé conversamos à vontade com o Coronel Pupo. O Jair foi simplesmente ignorado pelo coronel. Quando ele tentava participar da conversa e dizer alguma coisa, o coronel simplesmente atalhava, cortava o assunto e mudava de assunto, conversando só com os outros três. O que eu achei também uma tremenda deselegância da parte dele. Mas são aquelas coisas que nascem com a política, que a gente não sabe de onde vem, e dão nessas coisas. Fritz, aproveitando esse comentário seu, eu não tenho de lembrança, obviamente, mas como que o pessoal fala às vezes, né, dos militares, fulano era linha dura, fulano não era tão linha dura, né, pessoas falando sobre aqueles que ocuparam cargos no regime militar.
o interventor, ele era considerado pelas pessoas um linha dura, um ríspido, ou não, era alguém que mantinha um diálogo? Olha, eu não vou dizer que ele fosse um linha dura, assim, ao pé da letra, mas ele como coronel, PM, e investido das funções de interventor, ele tinha uma postura meio firme, né? Ele tinha. Mas não deixava de sorrir, de conversar, de participar das coisas. Por exemplo, quando eu fui eleito e empossado presidente do Lions, ele como prefeito, digamos assim, foi convidado, compareceu, participou. Ele não era grosseiro ao ponto do que se espera, às vezes, de um linha dura, que está aqui quem manda sou eu, se não for do jeito que eu quero, eu estouro e arrebento. Eu não diria que ele chegasse a isso, não. Era um homem firme, mas educado. Só não foi nesse episódio que eu acabei de contar aí, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, Fritz, obrigado. Tem uma... Acho que complementando o que você está dizendo, né, Fritz? O coronel foi um administrador eficaz. Foi. Né? Ele veio, se propôs a administrar a cidade, pelas leituras que eu fiz do Opinião e da Tribuna, tinha problemas de saneamento, várias questões a serem resolvidas, que parece que era até querelas, que havia troca de farpas entre o Ivan e o Milton. Havia. Coisas que não tinham se resolvido em termos de gestão pública. E aí, a opinião de um lado e a tribuna de outro, com seus respectivos dirigentes, fomentando essa troca de farpas em termos de gestão pública. E aí, quando você fala, não, mas o coronel veio e ele foi um administrador eficaz, a percepção que eu tenho é de que ele conseguiu, em maior ou menor escala, resolver esses problemas, né, que haviam na cidade em termos de gestão. Desculpe. Não, imagina. Mas eu fico pensando, além dos termos, desses problemas de gestão, né, dele ter sido um administrador eficaz, como que eu posso colocar? Se politicamente as querelas entre aqueles que estavam mais próximos do Ivan Zurita e aqueles que estavam mais próximos do Milton, se o coronel ele conseguiu resolver isso, se ele conseguiu apaziguar, finalizar essa disputa, essa rivalidade entre esses dois grandes grupos que haviam, porque parece-me que, além do desafio de ser um gestor eficaz, no discurso que o coronel Pulpo deu, que foi publicado na íntegra, nos jornais, quando ele veio para assumir a interventoria, ele narra lá que um dos grandes desafios dele, não tendo bandeira, ou seja, não sendo nem da Arena nem do MDB, é trazer a paz política a Araras. Né? E aí, será que nesse período que o coronel ficou, além de ter sido um administrador eficaz do ponto de vista técnico, será que do ponto de vista político ele conseguiu atenuar ou trazer a paz de forma definitiva em torno desse grupo reunido em torno do Ivan Zurita, denominado Arena, porque era o partido que havia, e o outro grupo denominado MDB, mas que na verdade era o grupo do Milton? Então, você tem uma percepção disso? Não. Enquanto cidadão, enquanto mandatário, vereador, enquanto quem circulou dentro do gabinete por ter participado do departamento de esportes, enfim? Eu acredito que nesse aspecto aí ele não deve ter conseguido nada, não. Nem sei se ele tentou. Porque às vezes a pessoa faz um discurso com as melhores intenções quando toma posse em alguma coisa e nem sempre consegue implementar o que pretendia, às vezes até acaba esquecendo, levado por outros fatores. Eu acho que esse mal-estar entre o grupo do Ivan e o grupo do Milton na época
acho que continuou. Até porque, com certeza, ele, coronel, como representante de forças de exceção, que tiraram o mandato do Milton e até o mantiveram preso no quartel em Campinas durante muitos dias, acho que não tinha muito como ele ter alguma aproximação com o Milton, ou o Milton aceitar alguma mão estendida da parte dele. Eu acho que ele nem tentou fazer isso. Até porque, veja, um detalhezinho bobo, mas de detalhezinho em detalhezinho a gente constrói as coisas. O oficial de gabinete do coronel Pupo foi o Darcy Martins Pereira, que era uma pessoa ligadíssima ao Ivan Zurita, politicamente. Então, aí, de certa forma, ele já tomou um partido. As pessoas foram se alinhando dentro do governo. São coisas que... Esse episódio da prisão do Milton, particularmente, enfim, para as pessoas da sociedade que não vivenciavam a política, as informações não chegavam, as pessoas tinham medo também, aquilo que escutavam em termos de boato, as informações que chegavam não eram precisas. Agora, para as pessoas que participavam de forma mais ativa da sociedade, como você mesmo que narrou na sua biografia, né? Enfim, colaborador acho que a Tribuna já era um semanário, né? Colaborador de um semanário, ligado com a imprensa, esse tipo de coisa. Quando o Milton foi levado a Campinas, eu imagino que você ouviu, você ficou sabendo da informação, o que chegou para você, de que forma, qual é a percepção daquilo que circulava, né? Eu não lembro bem de detalhes, assim, mas eu tenho um detalhe só a dizer o seguinte: a Tribuna do Povo, por orientação do Dr. Elísio Zurita Fernandes, procurava sempre não tomar posições. Ele fazia questão de que o jornal dele fosse um registro da história de Araras sem maiores comprometimentos. Já não era o caso do TIM, né, da Opinião, que sempre tomou posições. Então, na Tribuna, a coisa sempre era mais assim, cuidadosa, procurando não citar nomes, não emitir conceitos. É o que eu posso te falar. Era uma preocupação, uma orientação constante do Dr. Elísio. Registrar a história. E assim, fazendo um comentário assim, entre parênteses aqui, que não tem nada a ver, na realidade, o papel da imprensa não é só o de registrar a história, né? Friamente, você tem que... Essa é uma neutralidade meio, às vezes, comprometedora, né? Fecha parênteses. Você acha que essa neutralidade da Tribuna, ela foi comprometedora? Talvez nesse momento político de Araras. Talvez pudesse ter sido, não que ele tivesse a intenção. Inconscientemente, né? Um silêncio. Mas inconsciente, era uma linha, né? Uma linha de conduta. Não criar problema com ninguém, ficar bem com todo mundo, ter seus anuncinhos lá sem, sem atrito, né? Com ninguém. Um silêncio. Mais ou menos por aí. Eu tenho uma pergunta. Quando o general Pupo, ele veio... Coronel não promova o homem pós-mortem. Aumenta o grau do homem. Ele veio para Araras, na intervenção, todos que estavam lá, vamos supor, os secretários, eles tiveram que sair. Ele colocou um pessoal dele ali para trabalhar. Como que foi feita essa escolha? Porque se ele veio para cá sem conhecer ninguém, teve sugestão de alguém, como que ele conseguiu pôr o grupo dele lá dentro? É uma boa pergunta que eu não sei lhe responder. Eu não tenho esse detalhe. Não sei em que ele se baseou. Algumas pessoas ele trouxe de fora. Como eu disse, ele trouxe o Dr. Clóvis, obrigado, Dr. Clóvis Leite Monteiro para cuidar da parte de planejamento e da elaboração do plano diretor. Ele trouxe o coronel Laerte Moraes para assessorá-lo nessa parte das investigações, das tomadas de depoimento, de instrução da ação judicial. Ele trouxe um advogado de Campinas, como é que ele chama? Antônio Calimério Musetti, que também trabalhou com ele aqui, né, como assessor jurídico.
do município. O oficial de gabinete foi o Darcy Martins Pereira, que é daqui de Araras, que tinha sido candidato a vice-prefeito do Dr. Nelson Salomé numa eleição anterior. Aliás, na eleição em que o Milton foi eleito prefeito pela segunda vez e de cujo mandato ele foi afastado, o Darcy Martins Pereira foi um dos candidatos a vice, porque na ocasião era o Milton contra outros 3. Naquela época nós tínhamos uma coisa chamada sublegenda. Os partidos poderiam ter até 3 sublegendas. O MDB teve uma sublegenda só, o Milton como candidato a prefeito. A Arena teve 3 candidatos a prefeito. O Jair Coleta com o vereador Leônidas Costa de vice, o Dr. Nelson Salomé com o Darcy Martins Pereira de vice e o padre Santo Marini, que foi quem construiu a igreja lá do Cândida, com o Alberto Volpe Júnior de vice-prefeito. Então o Darcy, por exemplo, tinha vinculação com o grupo do Ivan e foi oficial de gabinete. Eu próprio, embora não assim, sem relevância política nenhuma, mas eu participei, digamos assim, dessa campanha do Jair, do Nelson e do Padre Santo, com aquela figura que participa no diretório, que acompanha os comícios, e ao qual alguém vem pedir uma opinião, não sei o quê. Então eu também tinha eu fui indicado por alguém você precisa do presidente da Comissão Municipal de Esportes, chama o Fritz. E ele me chamou, e eu fui lá, e como eu gostava de esportes e queria que aquilo tivesse andamento, eu aceitei. Falando falando de sublegenda, nós tivemos uma outra eleição depois também, a eleição de 72, quando terminou o mandato do coronel, nós tivemos, aliás, desculpa, nessa não, estou confundindo. Depois do coronel foi a eleição do Jair Coleta contra o Pedro Pessotto Filho, Arena contra MDB. Foi na eleição seguinte que nós tivemos de novo sublegendas, né? O MDB teve 2 candidatos a prefeito na época, que foi o Zuntini e o Duro Finardi, e a Arena teve o Picão Denardi e o Itacir Zaniboni. Também acho que foi a última vez que teve sublegenda aqui. O que mais? Eu falei que ia contar uma historinha quando estava terminando o mandato do coronel Pupo, que foi ter a eleição seguinte, o Jair foi eleito, e o fórum era onde hoje é a Casa da Cultura. E, assim, a título de curiosidade, 2 coisas aconteceram naquela noite. Uma é que assim que foi proclamado o resultado, o povão que estava ali nos apoiando em torno do fórum, nos carregou o Jair, o Nelson Salomé, que era o vice, o Picão Denardi e eu. Nós fomos carregados nos ombros da população, desde o fórum até a frente da casa do coronel Pupo, para comemorar a vitória. E essa passeata, já não mais nos ombros do povo, mas andando junto com a população pelas ruas da cidade, durante a noite, eu ouvi um comentário, gente do povo do meu lado, alguém falando, vamos derrubar o busto do Milton, porque havia um busto do Milton Severino no Lago Municipal. Eu não dei maior atenção, ouvi aquilo e fui embora. No dia seguinte de manhã, quando eu cheguei para trabalhar no banco, estava aquele bochicho. Vocês viram? Sumiu o busto do Milton Severino do Lago. Levaram embora o busto do Milton. E eu, na inocência, falei, puxa vida. Eu ouvi gente comentando isso ontem à noite nas ruas, aí no meio da população, comemorando. Vamos derrubar o busto do Milton, vamos derrubar o busto do Milton. Comentei isso, e um dos meus colegas de banco estudava à noite
não sei se em São João da Boa Vista ou em São Carlos, ele estudava direito, eles iam de ônibus. E dentro do ônibus estava também o Gilberto Franzini, que era funcionário da prefeitura e que tinha sido nomeado pelo Coronel Pupo como presidente de uma comissão de inquérito administrativa para apurar o sumiço do busto do Milton, né? E o meu colega de banco comentou isso, que tinha ouvido eu falar isso dentro do ônibus. O Gilberto Franzini ouviu e lá fui eu convocado para prestar depoimento de uma coisa que eu não sabia nada, né? O cara, o que aconteceu? Eu sei lá, o que aconteceu, eu não sei. Eu só ouvi alguém comentar, não sei nem quem comentou, né? Coisinhas curiosas. Lendo um pouco agora para a gente poder interagir na situação, o Coronel Pupo ele fazia avaliações da cidade para estar mandando para o superior dele. O senhor, no caso, era chamado para ajudar, para ele fazer pergunta de como estava na sua área, alguma coisa, para ele acrescentar nessas avaliações que ele fazia? Não, para mim nunca ninguém perguntou nada. Nunca nada? Não. Eu sei que durante uma época, não sei se durante a intervenção ou em outras épocas depois da intervenção, mas era uma coisa que todo mundo sabia. O então sargento do tiro de guerra, o José Cleomir Tonhonato, quando tinha algum comício, seja de eleições municipais, seja de eleições estaduais, sei lá, tinha algum comício, o sargento Tonhonato ia com um gravador, se postava no meio do povo, ligava o gravador e ficava ouvindo tudo que era dito nos comícios, mas assintosamente, publicamente, todo mundo sabia. Não sei que uso ele fazia dessas gravações, se ele tinha alguma instrução para colher informações, não sei. E também não tenho mais como perguntar para ele, porque ele já faleceu. Nos comícios do Pedro Pessotto, ele gravava? Eu não sei se era do Pedro Pessotto, ou se outras eleições posteriores também. Eu me lembro do fato de que da gente comentar que ele gravava, ele mesmo não escondia isso de ninguém. Sim. Nos arquivos do DOPS tem a transcrição de alguns desses comícios. Ah, tem? Então provavelmente foram remetidos para o DOPS essas transcrições. Nessa oportunidade que o pessoal comenta bastante mesmo do busto do Milton, foi quando teve a eleição de disputa do Jair e Pedro Pessotto? Quando o busto do Milton foi retirado? Quando o Jair foi eleito... Foi logo no final da intervenção. No final da intervenção, na eleição do Jair, que eu não me lembro se foi outubro ou novembro, que antigamente era em novembro, agora em outubro, nessa época em 72, eu não me lembro se foi outubro ou novembro, mas era o fim da gestão do coronel. Naquela noite da apuração dos festejos pela rua aí, daquela noite para o dia seguinte, sumiu o busto do Milton lá do lago. Dizem que nessa noite teve uma queda de energia da cidade. Isso ocorreu mesmo, Fritz? Breno, não me lembro. Não me lembro. Alguns acreditam que possa ter ocorrido alguma fraude nesse processo eleitoral, que a interventoria pudesse ter feito algo durante o período da noite, alguma mudança de voto. Isso foi de alguma forma comentada? Olha, eu sem dizer declaradamente, eu ouvi insinuações do pessoal do PMDB de que isso poderia ter acontecido, mas eu não acredito. Não acredito. A única coisa que eu sei que o coronel fez foi em termos de limpeza, e isso ele deixou a equipe da limpeza pública a postos de manhã cedinho, de tal forma que quando todo mundo empesteou a cidade de papel, ele entrou com a equipe de limpeza atrás. Quando o pessoal chegou para votar, não tinha mais papel na rua. Quer dizer que isso aí ele fez. Limpou de papel de propaganda, não tinha papel de propaganda na rua. Mas como é que ele ia interferir em votação? As urnas guardadas no fórum, com policiamento, com juiz, com promotor. Como é que ia mexer com urna? E tem um detalhe, viu, Breno? Eu participei de mais de uma eleição.
a gente aprende a sentir o povo. Na campanha do Jair para prefeito, quando eu andava pela rua, fazendo campanha nos bairros, de casa em casa, entregando panfleto, conversando com a população, com as famílias, a receptividade ao Jair era uma coisa assim, sensacional. Até porque o Jair sempre foi uma pessoa muito benquista, um homem muito simpático, muito acessível, muito popular. Muito popular. Para ganhar uma eleição do Jair naquelas condições, era muito difícil. O Pedro Pessotto, com todas as qualidades pessoais que ele teve, como uma pessoa de postura, uma pessoa de dignidade, uma pessoa informada, culta, mas o Pedro, me desculpe, o Pedro nunca foi uma pessoa com carisma popular. O Pedro Pessotto, como adversário do Jair Coletta, em termos de popularidade, aquilo era mamão com açúcar. E a gente percebia isso no contato com a população. Na eleição seguinte, por exemplo, em que eu participei ao lado do Picão Denardi, eu comentava com o pessoal, quando a gente se reunia no diretório: gente, esse negócio está esquisito. Esse negócio está esquisito. O que eu estou sentindo no contato com as ruas não está me agradando. E nós perdemos a eleição. Que foi eleito daí? Foi eleito o Zuntini. Ah, o Zuntini. Mas a eleição do Jair... Que era do MDB. O Zuntini era do MDB. A eleição do Jair, você sentiu o contato com o povo, a receptividade... E não chegou a conseguir, o Milton não chegou a... Porque dizem que ele estava em prisão domiciliar, ele não conseguiu transferir um clamor popular para o candidato que seria do MDB. Isso não gerou uma repercussão na cidade. Isso já tinha passado. Parece que não. Nem se falava dele durante essa campanha, né? Não se falava dele durante essa campanha. Não sei se por que razão. Agora que você está falando, eu estou até pensando nisso. Mas... Ele conseguiu fazer isso quando ele mesmo foi candidato. Quando daí lá ele na mesmo frente. foi candidato. Uhum. Tanto que ele foi eleito uma terceira vez. Né? Sim. E foi no terceiro mandato dele que foi reposto o busto? Ou foi eu não sei da história do busto. O busto foi reposto, mas eu não me lembro quando. Não me lembro. O Coronel não repôs. O Jair, não sei se o Jair repôs ou não. Não me lembro. O Zuntini, talvez? O Zuntini, não sei. E o busto nunca foi achado? Aquele busto original não foi achado? Colocaram outro. Acharam, aquele não acharam. Disseram que tinha sido jogado dentro do próprio lago. Sei lá. Você queria falar alguma coisa, Fritz? Você trouxe aí? Se quiser relatar. É uma armadilha essa cadeira, viu? Quer trocar de cadeira? Não é. São todas assim. Ela tem uma alavanca aqui. Bota a perna para trás e esbarro aqui. Não, falar, deixa eu ver. Eu fui marcando algumas coisas para não esquecer, mas... Você contar da eleição da mesa. Uma coisinha ainda para contar do tempo do Milton, antes dele ser afastado. Já está gravando, não? Tá. Já. Quando o Jair foi eleito, quando o Jair foi candidato a prefeito... Fala um pouquinho mais próximo. Quando o Jair foi candidato a prefeito e não foi eleito, e o Milton foi eleito, o Milton teve uma atitude muito reprovável, do meu ponto de vista, assim, de qualquer pessoa de bom senso. O Jair era o diretor do Departamento de Águas e Esgotos e era vice-prefeito do Ivan. Foi candidato a prefeito, não foi eleito. O Milton assumiu a prefeitura, pegou uma casinha de cachorro, que era como a gente chamava, tinha um tipo de um quartinho, onde mal cabia uma mesa, no quintal da prefeitura. Ele botou Jair sentado naquela mesa, numa cadeira, cumprindo o horário, picando cartão, sem função nenhuma, humilhado lá dentro. Isso não se faz. Foi um negócio
horrível. O Jair tinha que chegar lá na hora certinha, sentar na mesinha dele lá e ficar quieto lá o dia inteiro, sem função, esperando passar o horário. Na hora do almoço saía, ia para casa, terminava o horário do almoço, voltava, sentava lá e ficava lá dias, semanas, meses. Isso é imperdoável. Isso não me espanta, me indigna como ser humano, mas como professor de história, como historiador, não me espanta. Eu acho que são singularidades que refletem o pluralismo de uma política que sempre foi violenta, em termos locais, não só em Araras, mas em todo o Brasil. Estou fazendo referência ao coronelismo político e a prática de humilhar adversários, sobretudo se esses fossem servidores concursados, ela existe até hoje, né? Infelizmente. Mas assim, eu acho interessante como historiador pegar esse exemplo, pensar isso que você falou, dessa relação com o Jair, que foi candidato, e o Milton ganhando e humilhando ele, pensando em termos de quanto que a política em Araras sempre foi violenta. Então, eu queria voltar um pouquinho para trás, fazer uma reflexão para colocar uma questão. A política em Araras, ela não diverge da política do restante do Brasil quando Araras surge enquanto vila, na segunda metade do século XIX. Olha quanto que eu estou voltando. Quem mandava aqui? Quem eram os mandões locais? Os grandes fazendeiros. Os fundadores, a primeira família dos grandes fazendeiros, que eram os Lacerda. Os dois irmãos, que depois, mais tarde, ganharam o título de baronato. Enfim. E tem um caso muito curioso, porque os Lacerda sempre mandando na política local, como a gente conversava lá nos bastidores antes de começar a gravar, e o Breno muito bem lembrou, antes de haver prefeitura, era o intendente municipal. O presidente da Câmara Municipal, ele era o intendente, ele era o, entre aspas, prefeito da cidade. E na virada do Império para a República, os Lacerda continuam mandando na cidade. O Justiniano Wittner de Oliveira, ele era casado com... Agora não me lembro direito se com uma das filhas do José ou do Bento de Lacerda, enfim. E ele era um intendente municipal. E aparece um personagem novo na política de Araras, que é o Rodolfo Coimbra, que é o pai de Cesário Coimbra. E o Rodolfo, ele é um cara muito rico, ele é um fazendeiro também, mas ele já é um cara que a gente pode dizer urbanizado, de uma sociedade letrada. Ele estudou medicina, assim como o grande colega dele, que era o Dr. Olímpio Portugal, os dois andavam sempre juntos, e o Rodolfo virou vereador também. Só que aconteceu um problema, porque os mandões eram uma família só que mandava na cidade, que eram os Lacerda, por intermédio do Justiniano. Em 1909, teve uma eleição para definir a composição da mesa e, consequentemente, o intendente municipal. E o Rodolfo Coimbra entrou em conflito com o Justiniano. E aí o que aconteceu? Os dois não se acertaram para ver quem ia ser o presidente da mesa e, consequentemente, o intendente. E essa grande parentela de laços de sangue e também de laços políticos e de laços de compadrio, eles se dividiram, se romperam. E aí começou as brigas políticas aqui. Porque antes, no meu ponto de vista, havia conflito político, havia violência, mas não havia disputa política em termos locais. A partir de 1909, o Rodolfo provoca, com o Justiniano, os dois provocam um rompimento na família Lacerda. E o Cesário Coimbra, ele herda esse rompimento. O próprio ginásio do Estado é fruto disso também, porque antes do Cesário conseguir, o Mário Tavares, quando era deputado, também tentou, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a política em Araras ela sempre foi violenta, desse ponto para frente, e inclusive nós tivemos
2 assassinatos na Praça Barão, em 2 momentos distintos. Havia 2 grandes grupos, era o grupo dos fazendeiros e o grupo dos lacerdistas. Como é que é? Os besouros e os Ou gafanhotos? os besouros e os gafanhotos. Eles também são retratados na política, nos jornais locais dessa forma. O Victor Nunes Leal, no livro dele, no clássico, no Coronelismo em Chá de Voto, o Raimundo Faoro, jurista nos Donos do Poder, ele faz referência à política, para ilustrar o quanto que a política era violenta no Brasil, ele faz referência a alguns municípios do interior do Brasil, entre eles Araras, entre outros, onde essas facções, que depois ficaram travestidas de PRP e PD, Partido Democrático, depois o PD virou PC, Partido Constitucionalista. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a política em Araras sempre foi muito violenta e as coligações, ideologicamente, elas aparecem com a ideia de botar fim à violência política que havia na cidade e também ao prejuízo de uma cidade empoeirada, de uma cidade que não tinha asfalto, que não tinha saneamento, que não tinha nada. Aí nós temos esse período das coligações. Esse período das coligações, esses grupos políticos, eles estão realinhados, redefinidos, o poder já não está mais tão na mão dessas famílias dos cafeicultores, até porque a sociedade paulista mudou, o café não é o principal produto agrário de exportação. Eles quebraram tudo. Quebrou em 29. A sociedade, em maior ou menor escala paulista, está se urbanizando, se industrializando. E quem está entrando na política local? Desde a década de... Já estão na política local desde a década de 10, da década de 20, do século passado, só que estão na política local sempre como capangas, sabe? O cara que acompanha junto o processo. Mas quem que está agora ganhando outro status dentro da política local? São as famílias de imigrantes, já numa segunda geração. São os italianos, são os suíços, em menor escala, os alemães, os espanhóis, no caso da família Zurita. E o que eu vejo assim é o seguinte, não sei se você concorda comigo ou não, se você já pensou sobre isso. O Milton aparece como uma continuidade desse processo anterior, né? O Milton é chamado pelos mandões locais dentro da coligação, entre eles o Ivan, para ser o candidato. Ele ganha a eleição e ele se distancia desse grupo político. E depois ninguém mais bate o Milton, ninguém mais ganha do Milton Severino. Só que aí acontece o seguinte, o contexto político muda, né? Você tem a Revolução de 64, né? A implementação do regime, o endurecimento do regime posterior ao final do ano de 68, com a AI-5, enfim, e a possibilidade de tirar o mandato do Milton por meio do ato do ministro. Então, eu queria assim pensar junto com você, Fritz, se você acha que esses grupos que sempre tiveram em disputa, em conflito político, se num determinado momento da história eles puderam ter se aproveitado para ter feito uma manobra, para ter tirado um candidato eleito democraticamente por meio da urna, se eles agiram dessa forma, se foi uma opção, e em que medida essa questão do processo também, enfim, que foi tocado pelo Alberto Volpi Júnior, teria ou não teria peso sob o seu ponto de vista, enquanto cidadão, enquanto quem vivenciou a política também, enfim. Bom, para eles virem aqui e ordenarem um afastamento de um prefeito e colocarem um interventor, certamente não foi fruto de uma adivinhação, né?
alguém deve ter levado a eles denúncias ou reclamações ou pedidos. Eu até acredito que tenha acontecido isso e que esses pedidos, essas denúncias, essas reclamações, enfim, tenham de alguma forma convencido alguém, sensibilizado alguém que viu base para tomar uma atitude e tomou. Sem entrar no mérito se o Milton devia ou não alguma coisa, mesmo porque não há nem o que se falar mais sobre isso, desde que ele é devidamente processado, foi absolvido, não tem mais o que ser dito, né? Mas ainda dentro dessa história, parece que eu estou aqui na fase da fofoquinha agora, né? Mas falando do episódio também desagradável, como esse de deixar o Jair lá na casinha do cachorro, como a gente falava na época, quando do primeiro mandato do Milton Severino, que ele tinha, você citou aí o Alberto Volpi Júnior, que realmente foi um adversário ferrenho do Milton na Câmara. O Milton, outra característica, né, do coronelismo, como você diz, a violência da política daquela época. O Milton um dia cercou o Alberto Volpi Júnior na descida da rua José Bonifácio, entre a Júlio Mesquita e a Tiradentes, e com dois capangas, o Iado Fusaro e o Joaquinzão, enquanto os dois seguravam o Alberto Volpi Júnior, o Milton Severino agrediu fisicamente o vereador adversário, né? Típico daquelas épocas também, né? Você acha que fazendo uma provocação aqui, então, você acha que o Alberto Volpi, né, ele tem motivos políticos e pessoais para mover um processo e usar de uma manobra instrumental, política, para tentar retirar o mandato do Milton? Porque primeiro que ele perde a eleição, naquela eleição com 3 candidatos, que ele foi o vice do padre, né? Foi do vice Santo do Marino. padre. Ele perde a eleição. Depois ele apanha na praça, né? Não sei se mas seria... o apanhar na praça Foi posterior? Foi no primeiro mandato, se não me engano. Do Milton. É. Então, mas será que isso por si só e outros eventos mais que talvez você conheça que envolvem o Alberto Volpi e o Milton não seriam elementos para motivar um processo? Eu vou fazer essa pergunta ao Alberto Volpi, se ele concordar, vir aqui. É o que eu ia lhe dizer, essa pergunta tem que ser feita a ele, porque isso é uma pergunta hipotética, né? Eu não tenho a mínima condição de responder isso, né? Não, vou perguntar isso a ele, mas eu queria ouvir de você também. Aí seria mero palpitômetro, né? Como é que vai dar palpite sobre uma coisa dessa, né? Teoricamente, supondo que alguém bateu na cara do fulano e ele ficou bravo, você pode supor que ele tenha tido uma reação de vingança mais para frente, sei lá, mas isso aí tem que perguntar para ele. Se ele vier, e certamente ele não vai se furtar a responder, a não ser que com o passar dos anos ele tenha se amansado um pouco, porque ele sempre foi um político bem aguerrido, vamos dizer assim. Bem participante, não tinha esse negócio de ter medo, nunca teve. Mais alguma coisa? Está funcionando? Ah, sim. Comentou que não tinha muitas informações por causa da censura, do que acontecia no país. Nesse período hoje que se diz do regime militar, né, e a época, o período da Revolução, de 64 a 85, de violações de direitos humanos, de pessoas que desapareceram ou que foram torturadas na nossa cidade, você ficou sabendo de alguma coisa nesse sentido? O que se diz muito de que teria acontecido nos grandes centros, nas capitais? Não sei se houve alguma coisa aqui, não. Que seja do meu conhecimento, não.
nesse período que foi mais assim, que vamos dizer, destoou de uma curva democrática, foi esse episódio do afastamento do Milton, né? O afastamento do Milton, com as consequências todas. Outra coisa que tem acontecido nesse período aqui, eu desconheço. E depois, quando você foi vereador, logo em seguida do primeiro mandato após a intervenção, depois você acredita que a cidade retomou um curso de naturalidade, de disputa entre as forças políticas, de alternância de poder? Eu diria que sim, só que aos poucos, à medida que o tempo vai passando, parece que as pessoas vão se esquecendo do passado, ou se esquecendo, ou, sei lá, estão desinformadas e facilmente começam a partir para a agressividade política outra vez, né? Política feita com agressividade, com oposição sistemática, não leva a nada, né? Não constrói nada. Não que não haja necessidade de oposição e de crítica, ela é importantíssima, é necessária, mas ela tem que ser dosada, né? Tem que ser com bom senso, em busca do que seja o melhor realmente para a cidade, não tendo sempre em vista primeiro o interesse eleitoral partidário de cada um, de cada grupo, que faz com que as coisas vivam numa constante ebulição. Parece que está sempre todo mundo pronto para tirar algum proveito, para obter um votinho a mais na outra eleição, e instrumentalizando o povo para os seus interesses particulares de grupo. Isso acabou na época da coligação e aos poucos foi sendo retomado de novo, né? A gente tentou fazer uma coisa diferente dessa na gestão do Jair, com a eleição do Jair, com aquela eleição, enfim. Mas o ser humano é terrível, né? O Jair, por exemplo, era uma pessoa que não tinha maldade. O Jair não tinha agressividade. Parece que quanto mais batiam no Jair, mais ele abraçava e sorria e tentava construir alguma coisa. Ele fez uma campanha política procurando enfocar todos os grandes problemas, os grandes anseios de Araras da época, do tipo colégio técnico que nós não tínhamos aqui, faculdade que não tinha aqui, ginásio de esportes, equipamentos esportivos que não tinha aqui, industrialização para criação de empregos que não tinha aqui. E quando ele assumiu a prefeitura, ele tentou de todas as formas fazer isso. Ele instituiu aqui o primeiro distrito industrial em Araras, trouxe as primeiras indústrias para esse primeiro distrito industrial. Ele conseguiu catalisar todas as forças da cidade em torno de um trabalho para que a gente tivesse realmente faculdade aqui, e criou a FRESA, na época, a Fundação Regional de Ensino Superior de Araras, que hoje é a Fundação Hermínio Metto. Ele construiu o Ginásio Municipal de Esportes. Ele trouxe o Colégio Técnico Industrial para funcionar onde era o ginásio industrial, sempre pensando. Nós tínhamos aqui um problema crônico em Araras que servia de mote para todas as campanhas políticas, que era a famosa Estrada Araras-Conchal, uma estrada de terra cheia de curvas e buracos. Todo político que vinha aqui em campanha para deputado estadual jurava por Deus que ia asfaltar a Estrada Araras-Conchal. E ninguém fazia nada, que é para justamente ter ela de novo para prometer na eleição seguinte. O Jair procurou, na época, o então secretário de Transportes, que era o Paulo Maluf, e foi pleitear o asfaltamento, a pavimentação da Estrada Araras-Conchal. E o Maluf, eu não sei se para jogar um blefe em cima ou para tornar a coisa impossível, sei lá com que ideia, ele fez uma proposta para o Jair. Ele estabeleceu o traçado da estrada e falou para ele: se você conseguir para mim, no mínimo 50% da doação de toda a área de terra necessária para construir a estrada de tal maneira que o Estado não tenha que gastar com as desapropriações, eu construo a estrada. O Jair falou: tudo bem. Voltou para Araras e durante alguns meses, todos os fins de semana, religiosamente, sábado e domingo, ele ia de proprietário agrícola em proprietário agrícola com um termo redigido, contar a história, pedir o apoio e a assinatura. Ali ele levou
pro Paulo Maluf, não 50%, mas quase 80% do leito da estrada doado. E o homem não teve outra alternativa a não ser cumprir a promessa e construir a estrada Araras-Conchal, da qual ninguém mais nunca falou em época de política, prometendo a estrada que nunca saía. O pessoal da Câmara, os vereadores do MDB, principalmente o Zuntini, era muito assim, até assintoso na oposição que fazia ao Jair. O Jair encontrava o Zuntini, abraçava, punha a mão no ombro, chamava o Zuntini no gabinete para conversar. O jornal do Tinho, Opinião Jornal, criticava o Jair abraçava o Tim Viola. O Jair não queria briga, o Jair queria trabalhar para a cidade, como ele fez em todo lugar na cidade. Ele foi um dos fundadores do Lions Clube de Araras, ele foi aquele que transformou um clube de futebol num clube poliesportivo e social, um dos maiores da região, que é a Associação Atlética Ararense. Aquilo é obra do Jair de la Coleta. Ele, como vice-prefeito do Ivan, ele era o mestre de obras da prefeitura, enquanto o Ivan ficava mais no gabinete, o Jair comandava toda a parte de realização externa da cidade, sem deixar de comandar o SAEMA. Esse era o Jair de la Coleta, uma pessoa com espírito público. Se a gente tivesse mais pessoas com esse espírito público voltado só para o interesse da população, Araras, enfim, todas as cidades seriam muito melhores, né? Conta para registrar, Fritz, por favor, o episódio da eleição da mesa da Câmara. Ah, sim. O Picão foi eleito presidente da Câmara na gestão 73, 74, né? E eu fui o líder do prefeito. E quando terminaram os 2 anos do Jair, por opção do grupo, eu fui indicado para ser o candidato a presidente da Câmara. E como a gente era a maioria, eram 8 vereadores contra 5, eu fatalmente seria eleito presidente da Câmara. Mas nós tivemos 2 vereadores da nossa bancada, o Itacir Zaniboni e o Remilton Mussarelli, que dissentiram. O Itacir queria ser ele o candidato a presidente. O pessoal não concordou e fez uma reunião para colocar em votação isso aí. Reuniu a bancada e o diretório municipal para decidir quem seria o candidato a presidente da Câmara. O Itacir teve 2 votos, o dele e o do Remilton. Todos os membros do diretório e todos os demais vereadores da bancada da Arena votaram em mim. E o Itacir manobrou nos bastidores, se compôs com o pessoal do MDB, os 5 votos do MDB, mais os 2, né, dele e do Remilton, passaram a ser 7. Os nossos 8 menos 2 se transformaram em 6 e ele foi eleito o presidente da Câmara. Esse foi o resultado. Esse foi o resultado. A votação era secreta, né? Votação era secreta. E o Itacir foi eleito presidente da Câmara. Até que eu não achei ruim, não, porque o clima era meio assim, como vou dizer, meio agressivo, sei lá. Eu acho que se eu tivesse sido presidente da Câmara, eles iam me infernar a vida, viu? Então foi bom não ter sido. Eu fiz mais 2 anos como vereador. Não fui reeleito na campanha seguinte, quando o Picão foi eleito prefeito. Eu nem queria ser mais candidato a vereador, mas fui de novo candidato por insistência do grupo. Em vez de fazer a minha campanha, eu fiz a campanha do Picão, porque os coordenadores da campanha alegaram que no momento não podiam tomar a frente da campanha, que era o Luiz Crestone della Coleta e o Djalma Lagazzi, que tinham comandado a campanha anterior do Jair Coleta, e me pediram que assumisse a coordenação da campanha, que eles só chegariam na reta final. Então eu fiz a campanha do Picão, não fiz a minha, não fui reeleito, o Picão também não foi eleito, e ficou tudo bom. Daí eu pendurei a chuteira. É isso. Bacana.
quer falar mais alguma coisa, Fritz, para Eu registrar? lembrei de um detalhe, posso perguntar? Pergunte, Valéria. Na história da violência lá, que a gente estava comentando, que o Fábio começou a voltar lá atrás, no passado, eu lembrei de um fato que eu li, que foi a destruição lá da Rádio Centenário, na época. O senhor lembra desse fato? O que aconteceu? Que diz que explodiram as torres da Rádio Centenário. Eu tenho uma leve lembrança de que isso aconteceu. Parece que alguém teria explodido a torre Isso. de transmissão da Rádio Centenário. Não lembro em que época foi isso, mas aconteceu, isso aconteceu. Também não sei lhe dizer quem foi, embora esteja me passando pela cabeça vagamente o que teriam comentado na época, que teria sido feito ou mandado fazer pelo Valdomiro Cressoni, não sei por que razão. É um fato que eu lembrei que eu li. Mas isso eu só sei de ouvir dizer, assim, Não, mas é isso mesmo. Tem a cópia do inquérito. Ah, tem? Então, esse mesmo. e foi ele mesmo? Ao que parece pelo inquérito, ele foi até condenado, acho que é. Sei. É isso aí. Mais alguma coisa, Fritz? Queria falar? Alguma lembrança aí? Deixa eu ver. Algumas coisas que eu fui lembrando. Um fato interessante, né? Com relação à Câmara. Claro que hoje a cidade é outra, as necessidades são outras, mas uma curiosidade. Naquele tempo, a Câmara de Vereadores tinha um único funcionário, que era o Irineu Carrossi. Não tinha veículos, não tinha motorista, e eram 13 vereadores e a Câmara funcionava. Não estou querendo fazer nenhuma alusão a nada. E não tinha computador também, não, era na máquina da tilografia. Mas é que não tinha Facebook na época. Se tivesse inventado o Facebook, aí ia ter que... Mesmo porque Araras, sei lá, quantos mil habitantes tinha Araras? Só nos últimos 20 anos, cerca de 20 bairros a mais se criaram em Araras. Quer dizer, de 70 para cá, muito mais do que isso. Então, certamente, o nível de necessidade é outro, o nível de busca de participação de direitos da população junto aos vereadores também é muito maior. Então, claro que demanda uma estrutura maior. Aí outra informação também curiosa é que os vereadores, até o finalzinho da nossa gestão em 76, comecinho de 77, os mandatos eram gratuitos, ninguém ganhava nada. Só os municípios que tinham uma população acima de 300 mil ou 500 mil habitantes, não lembro exatamente quanto, os vereadores ganhavam. Dos demais a vereança era considerada um serviço relevante de interesse da comunidade que a gente prestava como cidadão, né? Vereador não era profissão, né? Você tinha o seu trabalho normal, fazia o atendimento que você podia fazer, e dentro disso, às vezes no fim de semana e tal, que você saía para ir em algum lugar ou comparecer a alguma coisa, mas sem esse nível de exigência, de comprometimento de tempo que tem hoje. Só a título de registro, de curiosidade. Porque até assim, na época acho que tinha uns 40, 50 mil habitantes, se tivesse, e 13 vereadores? 13 vereadores, talvez uns 60 ou 70 mil habitantes, era mais do que isso. Bacana. E um único funcionário que ainda era uma espécie de 14º vereador, né? Porque ele sempre estava imiscuído nas coisas, ele fazia indicações e dava para um determinado vereador da confiança dele assinar, como se fosse do dito curso, mas a gente sabia que ele era o 14º. Interessante, coisas da história. Mais alguma coisa aí, Fritz? Fazer algum registro? Fique à vontade. Não, acho que não. Não? Se lembrar também depois, pode encaminhar documentos, encaminhar alguma manifestação escrita também, ou quiser fazer alguma outra manifestação oral também,
Você é o primeiro que nós estamos fazendo a coleta das informações. Ah, eu sou o primeiro? Você foi o primeiro. Eu estou quebrando a virgindade aqui. Nós marcamos com outros, mas acabou desmarcando, né? E que acabou dando certo mesmo tivemos a honra de ouvi-lo aqui por esse período. O prazer foi todo meu. Eu pensei que eu ia ter que vir aqui contar alguma coisa bombástica, uma denúncia, uma reclamação, algum problema de direitos humanos. Falei, poxa, sobre isso eu não tenho nada a falar. Se você tiver alguma coisa dessas outras coisas, pode ficar à vontade. Não tem nada. Agora, contar historinhas do tempo que foi passando, a gente sempre tem. E deve ter gente, tem muito mais histórias aí. Biloca Baggio, por exemplo. Nós vamos tentar ouvi-los outros. Se tiver sugestões também para passar para a gente, de pessoas a serem ouvidas, nós também estamos à disposição. O seu Biloca Baggio, eu conversei com ele não tem muita disposição em vir falar. Mas o Valentim Viola virá, né? Alberto Volpe sinalizou positivamente. Né? O Eduardo Severino também, né? Filho do Milton. O filho do Milton, a própria dona Nivalda. Esses serão alguns que nós iremos chamar aí, convidar para contribuir também com essas historinhas todas aí, né? Que reconstrói o passado de Araras e, como você bem disse, se a gente esquece, a gente repete os mesmos erros, né? Isso que é mais interessante. Mas não tem como escapar, viu? Não tem? Alguns erros as pessoas não repetem, mas a história é uma sucessão de repetição de erros, né? Parece que as pessoas não aprendem com se transmitir experiência, resolvesse todos os problemas, o mundo seria uma maravilha. Mas não adianta você falar, é como educar um filho. Você pode falar o diabo ao seu filho que não pode ser assim, que tem que ser assado, é melhor fazer assim, papapá. Ele tem que viver as experiências dele para aprender. De ouvir falar, alguma coisa aprende, mas a maior parte você aprende apanhando mesmo, né? Não tem outro jeito. Obrigado, Fritz. Tá bom? Obrigado. É isso.